Graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estou feliz de estarmos mais um domingo na presença do Senhor para dizer que tudo aquilo que o Senhor faz é bom. E eu tenho certeza que o seu domingo foi abençoado, como o meu também foi, porque nós rendemos graças ao Senhor por tudo, todos os objetivos alcançados. Sabemos que o Senhor é bom e a sua bondade permanece para sempre. Isso que é maravilhoso. E nós estamos aqui com o nosso momento de reflexão, trazendo para você esta palavra de edificação, que trará para você um novo ângulo, uma nova visão para tudo aquilo que você tem que planejar. Nós estamos quase chegando no final do mês de junho e tantas coisas ainda para vencer, tantas coisas ainda para resolver, mas o Senhor vai falar grandemente ao teu coração, porque se você está sentindo muitas vezes triste, abatido, você vai ver que de uma forma extraordinária Deus vai te levantar e vai fazer você vencer a cada dia, a cada passo, a cada expectativa, porque tudo que Deus faz na minha vida e na tua vida é maravilhoso. E eu gostaria de pedir para você que tenha assistido a esses vídeos, que entrasse no YouTube, deixasse lá seu joinha para mim, porque o YouTube vai reconhecer que esse material é bom, que esta palavra está trazendo alguma coisa de edificação, que é um material onde está construindo alguma coisa. E nós sabemos que por tantas coisas nós compartilhamos, tantas coisas que não nos ajudam em nada. Então faça a sua parte, se inscreva e dá lá um joinha para que o YouTube possa reconhecer e você receberá todas as vezes que o momento de reflexão entrar no ar, você receberá a notificação que eu estou no ar. E também ficará gravado lá para você, nas tuas notificações, para você assistir a qualquer hora, em qualquer lugar. Então eu tenho certeza que você me ajudará demais a levar essa palavra, edificar essa palavra por onde você estiver e por onde este vídeo passar. Eu tenho certeza que Deus te abençoará grandemente o teu coração. E eu gostaria mesmo de trazer uma palavra que nós vamos tratar de ação. Uma palavra direcionada à ação. Ação que nós temos que tomar quando nós nos sentimos ameaçados, desamparados. Porque a primeira intenção do nosso inimigo, do nosso opressor, daquele que tenta te destruir, é te apavorar. E quando nós estamos apavorados, sabe o que nós fazemos? Nós ficamos desarmados. Quando nós nos estressamos, nós nos desarmamos totalmente. Quando você recebe uma notícia que te abala, a primeira coisa que vai acontecer na tua vida, você vai ficar imóvel, sem ação. Por isso hoje eu quero te ensinar uma ação que não tem como falhar, não tem como não te dar a vitória tão desejada que você espera. E eu quero dizer ainda mais que quando nós estamos sob pressão, nós não conseguimos produzir nada. Quando você começa a se perguntar como eu vou fazer, de que maneira que eu vou fazer, como que eu vou pagar, como que eu vou me casar, como que eu vou construir, como que eu vou comprar um carro. Na minha condição, eu estou a pé, estou desempregado, estou doente, o médico me deu para mim que o meu tempo nessa terra já está para se encerrar. Quando você se sente pressionado nessas situações, sabe como você fica desarmado totalmente, espiritualmente, emocionalmente? Você se sente como uma pessoa que não tem condições de sequer dar uma orientação para ninguém que está à tua volta, principalmente se você for um líder. Se você for um pastor, se você for um chefe de seção, se você for uma professora, você for um chefe do lar, enfim, seja lá qual for o teu cargo, você fica à mercê dessa pressão. E quando nós ficamos com medo, o inimigo das nossas almas, ele toma por
por lado esse medo e nos aflige, para que nós venhamos a desistir daquilo que nós estamos nos empenhando a fazer. Então eu venho nesta noite te dizer, não desista, não desista, confie. E o que eu vou falar hoje, me perdoe, o pigarrinho aqui, está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara, e de que retiraram o que tinha sido avisado. E assim se salvou, não uma vez, mas sim 2 vezes. Aqui nós estamos falando do rei, aonde o rei de Israel. Os sírios estavam em guerra contra Israel. E quando Deus mandou o profeta Eliseu dar uma ordem para o rei, imediatamente ele mandou um mensageiro dizer: guarda-te, guarda-te por tal lugar aonde você vai passar, porque os sírios estão te fazendo uma emboscada. E ele mesmo, já tendo enviado, como fala aqui, o rei enviou tropas, ele já tinha enviado as tropas. Mas quando ele recebeu a mensagem do profeta, ele retirou as tropas. E ele pôde ver que ali era uma cilada. Quando ele retirou essas tropas, ele viu que ele foi salvo. Não uma vez, pela 2ª vez já. Mas esse fato do rei ter sido salvo, de um lado que era Israel, ao contrário do campo do nosso inimigo, porque nós temos o arraial do inimigo, ele se irou. Como é que pode acontecer desse inimigo do arraial entender o que o homem de Deus havia falado para aquele rei? E ele fala assim, no versículo 11 do mesmo capítulo 6. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria achou seus servos e lhe disse: Não lhe farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele achou que eles estavam até traindo o rei da Síria. Ele estava ali indagando para os seus oficiais o que tinha acontecido. Porque se tudo estava certo, por que aconteceu algo de errado? E aí eu quero trazer essa situação para mim e para você. Quantas vezes nós nos programamos, nós nos preparamos, nós esperamos e as coisas não acontecem. E quantas vezes nós somos pegos de surpresa porque nós não oramos a Deus. E aqui eu vou colocar no lugar do profeta oração a Deus. Porque quando um profeta lhe fala, Deus atende a oração do profeta. E você vai ver um pouquinho mais à frente o que foi que Deus fez em questão desse povo. E quando nós estamos nessa situação, como o rei de Israel estava, nós nos desesperamos. Quando as contas se acumulam, quando você perde seu emprego, quando você tem uma desilusão, quando você está nervoso, abalado, e você não encontra onde vai se pegar, daí vem um recado de Deus para que você não faça aquilo. Para que você não atue naquela participação de algo que você está planejando, de um planejamento que você já tinha feito. O rei ali ia descer com a pouca tropa que ele tinha, porque ele já tinha sofrido já um ataque, e não era tão grande o seu exército. Então ele ia descer com todo o restante do seu exército para ser pego de surpresa. Todos iriam morrer. E ali Deus usando a palavra que
do profeta, porque existe profeta na terra. Existem homens e mulheres que buscam a Deus, homens e mulheres que estão prontos a servir a Deus. E que você seja um desses. Que você se prepare para ouvir a voz de Deus falando com você. E quando esse rei sírio ficou indignado, ele quis indagar para os seus soldados: mas o que vocês estão pensando? Estão fazendo o quê? Eu fui pego? Quer dizer, eu ia fazer uma surpresa e eu que fui surpreendido? Eu tenho uma linda notícia para te dar. Quando nós colocamos os nossos planos no caminho do Senhor, quando nós somos inteligentes o suficiente de entendermos aquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos dado, tem nos prometido, você pode ter certeza, o campo do inimigo será pego de surpresa, porque você não entrará em batalha. Você não sofrerá os danos daquilo que foi estabelecido para você sofrer. Porque Deus, debaixo da sua grande preciosidade, o Senhor tem coisas grandes para te fazer. O Senhor tem coisas maravilhosas para te dar. Então, nesse campo que você está hoje, sua casa, teu emprego, toda a situação em que você está, você tenha certeza de que Deus, na sua soberana graça, Ele preparou para você uma vitória maravilhosa, para que você possa decorrer os dias e mostrar para as pessoas que o nome do Senhor vai ser exaltado através da tua vida. E quando aqui o rei ficou nervoso, olha o que fala no versículo 12. Essa é a resposta que eu e você queremos. Olha só o que ele fala. Está escrito assim, ó. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, eita glória, mas o profeta, aí entra o profeta, aí entra eu, entra você. Que sejamos profetas nessa terra, que venhamos a crer. Mas como, pastora, que eu vou entender o que é ser uma pessoa ouvindo a voz de Deus, entendendo a palavra dele, se colocando à disposição de Deus fazer de você um vaso, um instrumento nas mãos dele. Lá em Jeremias 29, ele fala que ele se deixa ser achado. Achado por quem? Pelos anjos? No seu santuário? Não, por mim e por você, meros mortais, pecadores. Que se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos mais aqui. E muitas vezes nós queremos nos achar que sabemos, que somos um cargo. Como aqui o rei da Síria. Eu sou o rei da Síria. E o que está importando isso para Deus? Isso de nada vale para Deus, porque na presença de Deus todos somos iguais. Não há aqui nenhum comparativo se é rei, se é soldado, se é simples pessoa pública. Não, uma pessoa do campo. Deus não faz exceção de pessoas. E Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: não temas. Porque está temendo, porque tem medo. O problema vai passar, tudo passa nessa vida. Esses dias atrás eu coloquei numa reflexão que Deus me deu. Só quem passa pelo fogo sabe o significado da água. Sabe o que significa o fogo? Lutas, tribulações, problemas. Nós sabemos que muitas vezes, por nós não analisarmos a nossa vida, nós mesmos entramos em situações que vamos sofrer lá na frente. Por ter o quê? Uma prudência em tudo que vamos fazer, falar, comprar, negociar, dividir, parcelar, tudo. Daí a gente começa a procurar um culpado para todas as nossas dificuldades. E Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu uso os meus para falar com você, como Ele está me usando hoje para falar com você nesta noite. Para falar que nem tudo está perdido. E que essa situação é transitória. E que tudo isso vai passar, foi necessário para te chamar a atenção, para que você prestasse atenção aonde Ele quer te levar. E aqui olha o que o rei fez com os seus servos. Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara, no secreto. E olha o que o rei respondeu. Ah, é? Então ele disse: ide
vede onde ele está, e para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito que ele estava em Dotã. O profeta, Deus usava o profeta para falar com o rei das palavras, da maquinação, da cilada que estava sendo preparado para aquele rei de Israel. O inimigo preparava a cilada e Deus usava o profeta e levava as palavras para sair fora da cilada. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. E você está aí apreensivo com uma conta? Apreensivo porque você não vai sair dessa situação? Eu vou te provar aqui nos versículos para frente que quando você deposita a fé em Deus, Ele tudo faz. Ele não demora em fazer. E se alguma coisa ainda está demorando, porque você ainda tem que fazer a lição de casa. E nós temos que entender que para tudo há um tempo. Mas nós queremos tudo do nosso modo, da nossa maneira, porque nós vivemos nesse achômetro. Eu sinto assim, eu acho assim e vou fazer assim. E Deus está falando, olha que palavra maravilhosa. O próprio soldado, oficial do rei falou, Senhor, tudo que tu falas em secreto, o profeta sabe e comunica o rei de Israel. E ele ficou indignado. Ele falou, então, veja onde ele está e vão buscá-lo. E esta cidade, Dotã, ela ficava numa região central de Israel. Era uma rota muito movimentada. E Eliseu estava ali em Dotã com seu moço, com seu servo. E o Senhor ali estava mostrando para aquele rei que ninguém mexe com Deus vivo, ninguém mexe com aquele que é dele. E muitas vezes eu vou dizer, a gente resiste a Deus e ouve o demônio, ouve o inimigo, ouve pessoas que não têm condições de te orientar onde você vai chegar. Porque se o rei de Israel ouvisse outras falas, ele teria sido morto, não uma vez. A tentativa foram por 2 vezes. E nós não estamos falando de um clã, nós não estamos falando de um SWAT, não, e nenhum agente. Nós estamos falando de Deus, aquele que tudo sabe. Ele te conhece e sabe as suas decaídas, as suas fraquezas, as suas necessidades, o teu choro e aonde você vai chegar. Então acredite que Deus está olhando para você nesta hora. Essa doença não é para a morte. Essa doença é para você entender que Deus tem data, dia e hora para poder mudar toda a tua história financeira, sentimental, moral, tudo. O Senhor tem hora para mudar. E olha só o que aconteceu. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. E chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. E na manhã seguinte, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, que era o moço do profeta Eliseu, saído, eis que viu tropas, cavalos e carro que haviam cercado a cidade. Então o moço disse para o seu senhor, ai meu senhor, o que faremos? Quantas vezes você está cercado? Quantas vezes você olha e fala, eu não sou capaz de resolver esses problemas? Quantas vezes você fala, agora é meu fim? Agora eu posso sentar e esperar a morte vir. Porque tudo que está vindo na minha frente é contrário àquilo que eu gostaria que fosse. Eu tenho uma linda notícia para você. Não se atemorize, não se abale, mas ore, busque a Deus, confie nele. Da mesma forma que você vê uma criança dormindo no colo do pai, esse pai maravilhoso, grandioso, vai te pegar no colo e vai tirar você dessa situação. Ele trará para você estratégias para você sair dessa situação. Porque nem tudo que você está vivendo é para a morte, mas sim é para alguns consertos. E eu vou te dizer para você, essa paz temporária que entre a primeira cilada e a segunda cilada para o rei foi uma paz temporária em consequência
da intervenção do profeta Eliseu. Mas aquele rei sírio, ele não ficou contente. O inimigo nunca vai ficar contente com a tua vitória. Quando tudo está em paz, cada vitória tua é 2 tentativas do inimigo para você ser derrotado. Então fique atento. E como Deus usou o profeta, o Senhor usou o profeta novamente. E aqui no versículo 15, o moço falou: ai meu Senhor, que faremos? Que faremos? União. E olha o que o profeta respondeu. E ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quando você entrega o teu filho, tua filha, tua esposa, teu problema, tua empresa, tudo aquilo que você está, você deposita. Quando você deposita algo, você não pode retirar de volta. Quando você tem algo precioso, que é precioso para você, você tem que guardar num lugar onde ninguém veja, onde ninguém tenha facilidade de entrada ou manuseio. Quando você pega todas as tuas coisas que são preciosas, de todas que eu já falei, entrega no altar do Senhor, sabe o que vai acontecer? Ele vai te livrar, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai abrir teus olhos para que você veja que você não está sozinho. Quando Eliseu falou para o moço que estava apavorado, é muito maior o número do que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Você não tem noção do exército do Senhor que está à tua volta, aqui à minha volta, para me guardar e me livrar e trazer nesse momento esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que você pudesse hoje se sentir amparado, amado, protegido, para que tudo te vá bem. O que pode? A palavra diz: se descer ao mais profundo mar, lá Deus está. Aqui no centro da terra Ele está. No céu é o seu trono. Para quem? Para onde você vai pedir? Que ajuda você vai, neste momento, precisar? Muitas vezes você já chegou a um estágio que já pediu ajuda para todo mundo e a palavra foi não. E o Senhor está dizendo nesta noite: mas a minha é sim. Eu tenho o melhor para te dar, preparado o melhor para que chegue até você. E olha o que aconteceu. Orou Elias e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Nós fazemos tudo ao contrário. Quando o problema chega, nós falamos para o vizinho, para o amigo, para o parente, para o pai, para a mãe, para o patrão. E sai falando. Se chega numa fila, fala para a pessoa. Você atrapalha, você destrói a tua vida, você espalha os pedacinhos do teu problema, da sua situação, para o mundo todo. E daí você quer resolver esse problema? De que forma? Catando os pedacinhos? O Senhor está dizendo nesta noite: quando você tiver um problema, ore a mim, me busque, deposite em mim. A palavra de Deus: lance em mim, fala, lance em mim toda a sua ansiedade, toda a tua falta. Outro dia eu dizia que falta de ausência é falta de presença. Presença de Deus na minha vida, presença de Deus na tua vida. Para nós nos inteirarmos que essas coisas vãs da terra vão ficar. Que nada neste momento é mais precioso do que você, a sua saúde, seu bem-estar, seu relacionamento com vidas, com pessoas, com filhos, com família e principalmente o seu relacionamento com Deus. E olha o que Deus fez. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte aonde estavam os soldados estava cheio de cavalos de fogo, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aonde? Porque o rei que queria fazer destruir quem? O profeta. Porque se o rei estava sendo protegido pelo profeta, o que ele falou? Vou lá, destruo Eliseu e acabou. E venço Israel. Só que ele se esqueceu que Israel é do Senhor. Ele se esqueceu que Eliseu era profeta do Senhor. Ele se esqueceu que ali tinha homens que temiam a Deus. E aconteceu um fato. E Eliseu disse:
como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere-os. Peço-te que esta gente de cegueira, que venha ser ferido de cegueira, conforme eu estou lhe pedindo. Sabe o que aconteceu? Deus colocou uma cegueira em todo aquele exército do rei sírio. E eles ficaram sem conseguir enxergar nada. E o Eliseu disse assim, então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, e nem esta cidade. Segue-me, e irei te guiar ao homem que buscai. E os guiou até Samaria, aonde estava o rei. E lá o rei nem precisou pelejar, porque a cegueira dos homens foi tão grande, foi tão grande. Imagine um exército cego. O que pode um homem cego fazer? Vai lutar com quem? Pois eles seguiram cego, e quando chegou em Samaria, o Senhor abriu os olhos dele. E ali no lugar deles encontrarem, sabe, armas, soldados, prontos para guerrear, o profeta disse ao rei: faça para eles um banquete muito vasto, os alimente muito, e depois os despeça. E assim foi. Então eu te pergunto, quem ia matar quem? Ainda fala no versículo 23, ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, da parte do rei da Síria, e não houve mais investidas na terra de Israel. Ele pagou todo aquele mal com aquele banquete, com o bem para aqueles soldados. E Eliseu, que era para ser morto, era para ser morto e levado até o rei sírio, foi ele que conduziu os soldados cegos. Agora eu te pergunto, quem guardou Eliseu? Quem trouxe a cegueira num grande exército? E gente, nós estamos falando, para nós é uma coisa assim, né? Quando a gente assiste esses filmes da Tábua Redonda, Rei Arthur, Os Três Cavaleiros, e vai lá, e vai embora. Tantos filmes históricos. A gente não tem noção que naquela época eles venciam com espada. Era fio de espada. Era morte na certa. Nós estamos falando de homens treinados para matar, que tinham que voltar para a sua terra com vitória nas mãos. E esses homens ficaram cegos. E o mesmo Eliseu, que foi pedido a morte dele, foi os que os conduziu até Samaria. E lá no lugar deles guerrearem, eles receberam um banquete. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tira você da emboscada, que tira você da situação tão desastrosa que você está passando hoje. E eu quero mesmo te dizer, Deus tudo vê. Ele está pronto. Nós temos que ficar onde nós estamos, permanecer. E o permanecer é a coisa mais difícil. Quando Jesus mandou os seus 70 para poder sair e evangelizar, foi a primeira trajetória de todos esses 70 discípulos. Eles foram e ali no nome de Jesus Cristo eles curaram, salvaram vidas, pregaram a palavra e voltaram glamourosos, felizes, porque haviam feito maravilhas. E Jesus, no momento que ele chegou ao mestre, nós fizemos isso, aquilo, todos alegres, Jesus falou: de tudo que fizestes, o melhor que vocês têm a fazer agora, não foi o que fez, porque fizeram em meu nome, mas é o permanecer. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que não conhece a palavra de Deus ainda, tenha certeza que o Senhor é por você. Ele chamou a todos. Ele quer que você viva o melhor dos seus dias. Tudo aquilo que Ele preparou para você não está em outro lugar, está na tua mão, está na tua vida, desde que você reconheça que a palavra de Deus é o instrumento, é o manual para que você possa viver nesses dias tão terríveis que nós estamos atravessando. Porque nós estamos vendo situações
Há diversas no mundo todo, líderes totalmente perdidos, muitas vezes sem saber o que fazer, porque muitas vezes a reação de um líder é muito pior do que o que ele está enfrentando. Como esse rei, ele queria saber por que o rei de Israel recebia tantos abonos de Deus assim, que ele não sabia que era Deus, e ele achou que matando o profeta, aquele rei ia ser desabonado. Então eu quero te dizer, pare de querer negociar com Deus, pare de querer prometer coisas que você não cumpre. Olhe para você, faça uma reflexão de dentro para fora e consiga vencer este mal. E diga para você, para a tua vida, para a tua alma. Na live passada de uns dias atrás eu disse, olhe no espelho, reflita no espelho o que você significa. E você vai ver, e resignificar significa você estar aprendendo alguma coisa com todos os teus erros, com tudo aquilo que você errou, que você não conseguiu chegar. É dentro desses erros que você vai acertar. E para terminar esta palavra, em 1 João, capítulo 4, versículo 4, tem uma palavra de incentivo para mim e para você, para nós não abaixarmos a cabeça. Não mude de lugar. Deus tudo está vendo. Fique aonde você está. Declare que essa vitória é tua. Muitos saem desesperados, vendendo casa, comprando casa, mudando de casa, vendendo carro, vou pagar a dívida, dívida se paga, acordo se fecha. Não se desespere. Tudo que o inimigo da tua vida quer é que você se desespere, porque quando você se desespera, ele te pressiona, e tudo que ele quer não é te matar, é te pressionar, para que você fique a desdém, para que ninguém te dê valor, porque você é uma pessoa valiosa, você é o testemunho vivo de que você nasceu neste mundo para vencer e não para ser um derrotado, como foi esse rei de Israel. E eu quero dizer aqui em João, 1 João 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido todos os falsos profetas por amor, e aquele que está em vós e do que aquele é muito maior do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo, esse falso profeta eu vou colocar como os problemas, porque aqui João estava relatando o que os discípulos estavam passando. As pessoas que eram falsas, que queriam vê-los enforcados, decapitados, apedrejados. Quantos que não sofreram isso? Por pregar uma palavra. Ele está dizendo assim no 5, eles procedem do mundo. Por essa razão falem da parte do mundo e não nos ouvem. Então acredite, você é especial para Deus. Não mude nada, mas finque a tua bandeira, levanta a tua cabeça e siga em frente. Porque Deus tem preparado para você muitas coisas. Não importa que muitos se levantam, como aquele exército todo se levantou. Mas Deus, numa fração de segundo, converteu aquele exército, todo o poder daquele exército, numa cegueira. E eles, antes de guerrear, foram comer. Só um Deus grandioso para fazer isso. Eles iam lutar com quem? Com quem não queria lutar com eles? Você não pode lutar. Ninguém pode lutar com você quando você não quer lutar, quando a vitória já está na tua mão. Quando você declara que tudo em você é vitória, porque Deus se faz presente. Tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração. Não desista, não abaixe a cabeça, não mude de lugar, não saia de onde você está, mas pelo contrário, levanta a tua bandeira, clame ao Senhor. O que o profeta fez? Além de ser um profeta, ele orou a Deus. Pediu para abrir os olhos do moço, para que ele pudesse ver quem é que estava do lado deles, para ele não temer, como ele não temeu. Então ore a Deus, faça uma oração secreta a Ele. Descreva numa folha tudo que é necessário mudar, mude, se esforce. Ah, mas eu não consigo largar meu vício. Continue orando, continue pedindo, mesmo com o vício, mesmo com a dor. Continue pedindo. Chegará o dia que você terá uma surpresa, porque Deus tudo vê. E nós temos que permanecer. A palavra é permanecer para vencer. A ação fala muito. Orar a ação. Não adianta orar e não ter ação. Então venho nesta noite, tenha uma ação. E você verá que as coisas grandes do Senhor
falará ao teu coração. Eu gostaria de encerrar essa live agradecendo a Deus por essa palavra, pela tua vida e aonde este vídeo vai chegar. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, por esse incentivo, por essa ação, por saber que mesmo quando nós não esperamos, Pai, o Senhor nos avisa e nós nunca somos pegos de surpresa. Eu te louvo por essa palavra de incentivo, tanto para todos aqueles aonde este vídeo vai alcançar, como também para a minha vida, Pai. E te peço, cura os enfermos, levanta os que estão abandonados, tristes, abatidos, que o Senhor possa fazer, Pai, com que esta palavra possa levantar e fazê-los vitoriosos. Eu te peço tudo isso no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e no nome dele eu agradeço. Que você possa ser um desses vitoriosos e acreditar. E quando você entrar lá no YouTube, deixe os seus comentários, deixe o seu pedido de oração. Nós estaremos orando e agradecendo, porque a tua vitória é certa. Quem proclamou foi Deus e Ele te ama demais. Fique nesta paz. Shalom.